A união entre sexo e tecnologia tem produzido desdobramentos na forma como nos relacionamos e na expressão da sexualidade humana. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IJF. Farei alguns apontamentos sobre essas inovações em diálogo com a filosofia espírita. Estou usando a expressão relação sexual virtual para 3 situações. A primeira, 2 pessoas que interagem sexualmente mediadas pela internet, ou várias pessoas realizando o mesmo intercâmbio. As pessoas podem trocar textos, áudios, vídeos com conteúdo erótico, sexual, mediados pela internet, que é a ferramenta que nós temos à disposição nos dias de hoje. Além disso, essas pessoas podem controlar apetrechos sexuais à distância, fazendo os comandos também através da internet. E, finalmente, essas pessoas podem mergulhar em algum dispositivo de realidade aumentada ou em algum tipo de jogo, onde dentro dessa nova realidade elas produzem esse intercâmbio sexual. Segunda situação, a pessoa interage sexualmente com um programa computacional. E aí, então, esse algoritmo vai estar organizado de maneira a responder às demandas desse usuário e provocar ali uma espécie de troca sexual, pelo menos da parte do ser humano envolvido naquele engajamento. E a terceira situação é a troca entre uma pessoa e uma máquina. Eu estou usando essa palavra no sentido bastante abrangente. Pode ser um traje que imita as sensações da pele, pode ser um dispositivo colocado debaixo da pele, podem ser os outros apetrechos que estão sendo desenvolvidos e outros que vão surgir à medida que os avanços tecnológicos forem sendo feitos, como os robôs sexuais, que são criados exclusivamente para essa finalidade. Várias obras de arte, em especial na literatura e no cinema, já têm abordado essa questão faz algumas décadas e hoje nós vivemos uma explosão de tecnologia que nos permite dar vazão a essas questões da nossa sexualidade por meio dessas novas e abrangentes tecnologias. Podemos listar alguns motivos de sucesso dessa união entre sexo e tecnologia. A pessoa não precisa fazer um esforço para conquistar outra, para despertar-lhe um interesse sexual e convencê-la a essa prática. A pessoa pode produzir sozinha a sua estimulação sexual. Para os indivíduos que são muito tímidos e têm dificuldade na paquera e nas relações, é uma alternativa. Não há risco de infecções sexualmente transmissíveis. E, acima de tudo, talvez o grande motivo que podemos listar é o sexo customizado. Ou seja, há a possibilidade de se criar um produto que atenda absolutamente todos os desejos e vontades do consumidor, tanto na sua apresentação física, quanto no comportamento desse programa, as posições sexuais, as maneiras de estimulação erótica e por aí vai. Absolutamente todos os detalhes podem ser trabalhados para atender ao gosto do freguês. E, naturalmente, nós devemos pensar em algumas possíveis consequências desse novo universo. Para os indivíduos que já têm a predisposição às viciações de toda ordem, naturalmente esse é um risco bastante evidente no caso dessas criaturas. Além disso, o indivíduo perde a noção do que é se relacionar com uma outra pessoa, porque ele quer se acostumar sempre a ser atendido conforme as suas vontades e não percebe que em pessoas reais existem diferenças, existem variações psicológicas de vontade e de interesses também. O Espiritismo nos convida a pensar nesse tópico trabalhando através da lei de sociedade. E nos é esclarecido de que, quando nós estamos encarnados, é importante nós convivermos com a diferença, pessoas que têm habilidades diferentes de nós, que têm uma moralidade em níveis, em exercício que são diferentes. Isso é importante porque as faculdades de um vão ajudando na vida das outras pessoas.
Nessas trocas com as diferenças é que nós realizamos o nosso progresso espiritual. Então, conviver com a diversidade. Também nas relações afetivas e ou sexuais é importante para o nosso amadurecimento espiritual. Além disso, o livre-arbítrio é um patrimônio sagrado, é uma herança divina. Quando nós, então, fugimos para as relações virtuais porque podemos exercer um domínio absoluto, isso implica em dizer que a gente está com dificuldade de lidar com o livre-arbítrio das outras criaturas. E buscamos alternativas fáceis, significa muitas vezes abandonar as relações humanas e dar prioridade aos objetos que possam nos atender à nossa própria vontade de maneira bem egoísta. Explorando um pouco mais essa situação, onde os programas vão reconhecendo as nossas preferências e vão refinando a maneira como atendem às vontades desse consumidor insaciável, é importante a gente pensar em como nós estamos lidando com o nosso prazer de origem sexual. Há pessoas que mergulham tanto nesse universo que podem acabar por ficarem sexuadas apenas nesses ambientes. Pessoas que vão ter dificuldade, por exemplo, de ereção quando estão com uma pessoa de carne e osso, ou que são estimuladas apenas com o uso de vibradores ou com os recursos visuais da indústria pornográfica. Isso implica em dizer que a velha questão do prazer ganha uma nova roupagem para nós numa sociedade tecnológica. E aí podemos buscar as contribuições da filosofia espírita mais uma vez. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vem discorrendo um pouco sobre essa busca do bem-estar que nós fazemos enquanto estamos encarnados. E aí tem uma frase que ele escreveu nesse texto, que eu considero que pode servir como um princípio geral de raciocínio para essa questão. Allan Kardec diz o seguinte: Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Eu acho interessante porque é um princípio geral, não é uma norma de conduta. Cabe a nós ponderarmos em todas as situações que nós vivemos, e agora com essa explosão de tecnologia, que nos permite dar vazão a essa expressão da nossa sexualidade através de formas antes só imaginadas, cabe a nós ponderarmos em cada situação e buscarmos a situação de equilíbrio. De que maneira nós podemos estar envolvidos com essas novas tecnologias sem que isso represente qualquer violação da nossa moralidade, que isso fira a nossa dignidade pessoal, que isso nos rebaixe enquanto pessoas ou que isso nos leve a tratar de maneira inadequada as outras pessoas. Essa é a proposta da filosofia espírita. É claro que a sexualidade faz parte do conjunto das nossas necessidades enquanto estamos encarnados. E a necessidade gera desejo, mas nem todo desejo vem de uma necessidade. Cabe a nós, então, nesse exercício desafiador, aprender a lidar com os nossos prazeres, o que nos impulsiona a sentir esses prazeres. O que nós fazemos para obtê-los? Nós devemos nos lembrar também que não seria saudável para nós adotarmos algumas soluções, por assim dizer, que fizemos na Idade Média aqui no Ocidente, que é a repressão da sexualidade. Reprimir os desejos, reprimir os prazeres, reprimir os comportamentos, não implica em dizer que os desejos não existam mais. Então, a questão passa pelos comportamentos, mas tem a ver também com esse tratamento do que está dentro de nós. As tecnologias não estão inventando a sexualidade, mas elas estão potencializando a que a gente dê vazão e possa experimentar prazeres de uma forma que a gente antes não tinha acesso. E por isso será extremamente desafiador, porque antes que ficava no universo da imaginação, a partir de hoje, nós temos possibilidades cada vez mais ampliadas de transformar isso numa vivência. Isso vai pedir de nós muito equilíbrio, muito esforço para aprendermos a usar essas ferramentas, nos mantendo no aproveitamento espiritual da oportunidade encarnatória.
E finalmente eu gostaria de abordar o tópico dessa afeição das pessoas por objetos, sejam os concretos, sejam os virtuais. Desde os tempos antigos, nós já percebemos que a afetividade humana não é direcionada exclusivamente para outros seres humanos. Ela também é voltada para outros animais, para as plantas e mesmo para objetos inanimados. Interessante que o espírito Fenelon comenta sobre isso, mais uma vez no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem onde ele está desenvolvendo sobre esse assunto, a lei de amor, logo no primeiro parágrafo ele diz assim: é fato que já haveis podido comprovar muitas vezes isto. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então ele percebe isso porque, desde as épocas recuadas, a gente já manifesta esse tipo de comportamento. No entendimento da filosofia espírita, é claro, o amor é uma virtude, nós vamos construindo, vamos aprimorando, vamos desenvolvendo à medida que vamos realizando o nosso progresso espiritual. Ora, os sistemas operacionais sofisticados de hoje em dia, utilizando mecanismos de redes neurais artificiais, são capazes de imitar certas nuances do comportamento humano, como ironia, hesitação, dentre outros, o que aproxima, vamos por assim dizer, de uma pessoa real de carne e osso. Isso, claro, põe um desafio para nós, porque continua sendo um objeto, mas que é bastante sofisticado na maneira que imita as criaturas. Um dos dilemas que vai aparecer com isso é, mais uma vez, o indivíduo que, viciado nesse tipo de interação, pode ter uma ausência de repertório sexual, porque ele vai programar a coisa para o atender de uma certa forma e aquilo vai ser repetido exaustivamente. Pode ser um reforço para a prática sexual genitalizada, automatizada, robotizada. Muitas criaturas podem ter um envolvimento sexual sem afeição, com foco na genitália, que é bastante característico da indústria pornográfica. Isso é bastante evidente. São esses desafios que se apresentam para as criaturas. Além disso, pode reforçar estereótipos de gênero, pode reforçar o machismo, sexismo, pode reforçar a dificuldade da pessoa em lidar com as outras criaturas. E aí vai virar sempre a mesma resposta. Na dificuldade de lidar com as outras pessoas, que tem o seu universo sentimental, que tem o seu livre-arbítrio, a criatura pode muitas vezes fugir para esses objetos, torná-los como algo que vira o seu objeto de apego, de escape, porque tem essa dificuldade de lidar com as outras pessoas. São reflexões que nós devemos fazer à medida em que essas tecnologias vão se tornar cada vez mais comuns e mais poderosas. São algumas reflexões a respeito desse tema, que mexe muito com a nossa imaginação, com os nossos desejos sexuais, com aquilo que a gente espera dos nossos parceiros e que as tecnologias nos lançam à face de maneira intensa, que vem mexer com todos esses instintos e desejos que habitam em nós. Espero que seja útil para a sua reflexão. Se tem algo mais a dizer, a filosofar, se tem conteúdos de psicologia a acrescentar, escreve aqui nos comentários que vai enriquecer a nossa discussão. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima!